Muito bem, a gente sabe que empreender no Brasil já é um desafio por si só, né? Carga tributária alta, burocracia, instabilidade econômica, enfim. Mas nós vamos aqui falar de muitos problemas das empresas que começam dentro das próprias empresas, criadas pelos próprios empresários ou administradores. Decisões informais, aparentemente inofensivas, que podem inclusive gerar riscos trabalhistas, tributários e até criminais, viu, galera? Quem está conosco mais uma vez para entender um pouco mais, explicar um pouco melhor sobre isso, como atitudes comuns podem comprometer a saúde financeira e jurídica de um negócio e o que os empresários podem fazer para se proteger, é a contadora Amanda Bonfim. Amanda, bom dia, um prazer ter você aqui mais uma vez, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Achei interessantíssimo esse tema hoje. Você costuma dizer, eu já ouvi você dizer aqui, que muitas vezes é o próprio empresário que cria problemas para si próprio, né? Você pode começar explicando essa visão melhor para quem não entende um pouquinho sobre isso? Então, assim, às vezes o empresário, até muitas vezes por desconhecimento, não da lei em si, mas das consequências do que pode acontecer quando ele desobedece aquele comando legal, né? Ele faz pequenas concessões, liberalidades que parecem inofensivas. Não tem problema fazer isso, né? Mas a gente tem que pensar, assim, o risco na pior situação possível. Então, assim, um exemplo muito comum. O empregado, ele tem que ter, se ele depende do transporte público para ir trabalhar, ele tem que receber o Vale Transporte. Mas não tem autorização para pagar isso em dinheiro. Tem que receber hoje o cartão, né? Hoje é o cartão. Devidamente cadastrado nas Transp e o valor que depositado naquele cartão. E o patrão, às vezes, facilita, porque o empregado argumenta, mas às vezes eu vou de moto, às vezes eu pego carona e eu uso dinheiro. Nem sempre eu uso, às vezes eu venho a pé. E isso Me dá isso em dinheiro? E a lei não te permite fazer isso. Entendeu? Então, essas pequenas... E, assim, coisas do dia a dia mesmo. Vai trocar, por exemplo, isso é muito comum em trabalhos... Quem trabalha aos domingos, tem uma escala de revezamento. Troca um domingo com outro. Às vezes, entre o próprio empregado e o patrão tolerando essas pequenas concessões. E isso, depois, vira um problema para a empresa, não para o empregado. Porque esse dinheiro que ele entrega para o empregado no lugar do Vale Transporte, vira natureza salarial. Tem toda a incidência de encargos. Entendeu? É mesmo. E às vezes o empregador, né, o empresário fala assim, mas eu confio, ela nunca vai me... Não, mas às vezes não é ela, às vezes chega uma fiscalização. Às vezes a pessoa está trabalhando ali num domingo que ela não foi escalada para render um colega e ela sofre um acidente de trabalho. E aí? E aí? Como é que lida com essa situação? Ela não deveria estar aqui hoje, essa pessoa. E essa questão do cartão do Vale Transporte, por exemplo, pode gerar também alguma situação como depois o empregado, o funcionário, sai da empresa e vai na justiça legal, ele não me pagou. O cartão aqui, não carregou o cartão. Vira argumento para isso. Isso pode acontecer Lógico também? Que pode. Tudo que você faz concessão fora do que determina a lei, pode virar argumento contra você. E hoje a gente tem uma legislação extremamente protetora do empregado. Isso ainda, quer dizer, nós temos uma CLT antiga, ela sofreu algumas alterações para adequar as coisas, né, da modernidade, mas ela ainda é muito paternalista. Então ela protege muito o empregado, ainda tem a ideia de que o empregado é o hipossuficiente da relação. O que nem sempre é verdade. De fato. Né? De fato. Uma outra questão que a gente vê muito hoje em dia, a gente vê muito as pessoas contratar como PJ ou MEI, né? Contratar alguém como PJ ou MEI, mas exigir horário fixo e exclusividade. Quais os riscos que isso pode gerar para uma empresa ou para o próprio contratado, por exemplo? Então, assim, olha como é que às vezes o brasileiro é contraditório, né? O empregado e o empregador, eles querem combinar coisas fora da CLT, mas na hora que se fala em flexibilizar a CLT, para que isso seja possível dentro da lei, fica todo mundo com medo, mas o empregado vai perder os direitos. Não. Então, assim, quando você opta por contratar através de PJ ou de autônomo ou MEI, você pode fazer isso e hoje está em vigor ainda. É muito comum, né?
É muito comum. E hoje isso é autorizado. Já tivemos decisões do Tribunal Superior de que é possível, inclusive nas atividades fins da empresa. Então, em princípio, não tem erro. Mas o que você não pode fazer? Você não pode fingir que aquele contratado ele é uma empresa com autonomia para decidir a hora que ele vai trabalhar, como ele vai trabalhar, quem que ele vai... Entendeu? Fazendo com que ele cumpra regras de empregado. E isso é muito combatido. Isso é muito fácil. Você comprovar a falsidade, a mentira da relação. Entendeu? Exatamente. Inclusive, essa questão da terceirização, ela voltou a ser objeto de revisão tributária, de revisão na legislação do STF. O ministro Gilmar Mendes travou todos os processos desse assunto na justiça, em todas as esferas, para revisitar a matéria. Exatamente por esses excessos. É interessante isso, e a gente não sabe que isso às vezes vem acontecendo. E as pessoas às vezes nem percebem que estão sendo manipuladas ou tratadas dessa forma, né? Burlando uma legislação. O que acontece? É claro que quando você contrata uma empresa ou um MEI para trabalhar para você, e o que acontece, Marcelo? Vou te dar um exemplo de um setor que sofre muito com isso, o setor da construção civil. Entendeu? É comum você ver uma construtora hoje subir num prédio, uma casa, com alguns pedreiros, às vezes um encarregado e um monte de MEI ou empresa. Sim. Porque o pedreiro, hoje, ele se especializou. Hoje você tem pedreiro, fachadeiro. Aquele pedreiro que só faz fachada. Exatamente. E ele não quer ser seu empregado. Porque hoje ele tem poder de negociar a força de trabalho dele. Exatamente. Entendeu? Só que o que acontece? Quando você... o empresário gosta dessa contratação porque ele não tem aqueles encargos trabalhistas, aqueles direitos, e porque é caro, realmente. De fato, fica caro. E o empregado gosta porque ele tem autonomia. Esse pedreiro, ele quer trabalhar um dia numa obra, na semana seguinte ele quer trabalhar na outra obra. Às vezes, no mesmo dia ele trabalha em duas. Não, e às vezes quer trabalhar, muitas vezes eles ganham por produção, então eles querem trabalhar virando noite, final de semana. Ok, faça isso. Agora, o que você não pode é contratar o MEI, que é pedreiro, e mandar ele chegar na obra às 7 da manhã, usar o uniforme, entendeu? E fazer dele um empregado disfarçado. Isso já cria um vínculo empregatício, seria isso? Entendeu? Isso aí isso em lugar nenhum. Em relação a impostos, por exemplo, você falou dos impostos, e de fato é caro mesmo. Qual a maior, vamos dizer, mancada que os empresários cometem? Qual a diferença entre inadimplência e sonegação, por exemplo? Então, essa questão, ela é gravíssima. Porque, veja bem, uma coisa é você não pagar os seus impostos. O empresário, ele tem 2 tipos de obrigação. A obrigação principal, pagar os impostos. E a obrigação acessória, que é cumprir alguns mandamentos legais para que seja possível do governo fiscalizar e conferir os impostos, né? Emissão de nota fiscal, escriturar livros, etc. Então, isso é o que leva o governo a saber se o nosso imposto está sendo declarado corretamente ou não, se precisar de fiscalizar. Então, se você deixa de pagar os impostos, mas deixa de cumprir as obrigações acessórias para que o governo não saiba o quanto você deve de imposto. Então, assim, você vai vender e não vai emitir nota fiscal. Isso vai um pouco além de não pagar impostos. Isso é a sonegação. E a sonegação, ela pode ser caracterizada como crime. Pode gerar prisão, inclusive? Pode gerar prisão, inclusive. Olha. Se você olhar, tem a lei de crimes contra a ordem tributária, a pena pela sonegação, né? É claro que você tem que adequar ali a tipificação legal, mas a pena é de 2 a 5 anos. Caramba. De reclusão. Deus santo, é mesmo? E pode ser agravada. E as pessoas não sabem disso. Não, ou sabem e... às vezes corre um risco, né? Porque nunca aconteceu, nunca vi acontecer, mas
Pode acontecer Pode com você. acontecer, entendeu? Uma coisa é você não pagar o imposto que você deve, isso é dívida. Dívida no Brasil hoje não é crime. Ela vai te dar trabalho, vai te dar dor de cabeça, mas não é crime. Outra coisa é você sonegar e correr risco de um processo. Aí é sério. Muito bem explicado, Amanda. Muito bem esclarecido. Então fique atento, viu? Você que está ouvindo a gente aí. Mais dúvidas você tem? Acesse aí Globo Ético, né? @Globo Ético. @Globo Ético, estamos lá. Você vai ter todas as informações e vai poder tirar suas dúvidas e também orientações. Amanda, obrigado mais uma vez. As ordens. Um abraço para você. Até a próxima.